Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a Alessandra Vitor, especialista em proteção radiológica e segurança de fontes radioativas pelo IRD da SENEM e faço parte da equipe de especialistas daqui da Lince. Hoje, nesse webinar, nós vamos tratar de um assunto extremamente importante, que são fontes radioativas fora de uso. Algumas instalações, algumas pessoas, até mesmo dentro da área, têm um pouco de dúvida e dificuldades sobre o que fazer sobre esse tema, sobre esses materiais radioativos. E nós temos uma pessoa extremamente qualificada que vai falar sobre isso hoje, que é o Rodrigo Ferreira. Ele é formado em radiologia, é especialista em proteção radiológica e segurança de fontes, é o nosso gerente de radioproteção aqui na Lince, tem 7 anos, 8 de experiência nessa área. E, Rodrigo? Apresento a vocês o Rodrigo. Oi, Alessandra. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar dividindo esse tempo com vocês para a gente falar sobre um tema tão importante e um tema que tem feito a Senem ter bastante trabalho nos últimos meses, né? Eu vou projetar a apresentação assim que estiver aparecendo para vocês. Alessandra, me dá um alô, por favor, tá? Tá ok. Aparece pra gente sim, Rodrigo. Aparece? Sim, sim. Só colocar em tela cheia. É isso que eu estou tentando fazer aqui. Tá dando colocar em modo apresentação. Melhorou? Sim, sim. Tá, bacana. Bom, pessoal, o nosso tema do nosso webinar de hoje, né, fontes radioativas fora de uso, o que fazer, né, como tratar esses equipamentos de forma que a instalação, os indivíduos do público, os indivíduos ocupacionalmente expostos, né, todos eles estejam em segurança, inclusive também o meio ambiente, né? Então, como a Alessandra já falou, eu sou gerente de radioproteção aqui na Lince, atuo há quase 8 anos na empresa, e é um prazer dividir esse tema com vocês hoje. Bom, iniciando, a gente precisa entender o seguinte: quando nós falamos de fontes radioativas fora de uso, a gente precisa entender que nós estamos falando propriamente de fontes radioativas artificiais, tá? Essas fontes radioativas artificiais são fontes que são utilizadas, né, na indústria de transformação, e essas fontes elas são utilizadas para medir, né, para fazer algum tipo de controle de processo e até mesmo, né, se a gente usar o entendimento das fontes artificiais também para medicina, elas vão ser usadas para tratamento, diagnóstico, para algum fim onde o benefício precisa ser maior do que o dano, né, ou o detrimento que a radiação pode causar. Então, toda fonte radioativa artificial, né, que é utilizada na indústria, ela primeiramente vai atender tem que atender um dos princípios, né, de radioproteção, que é a justificação. Dentro desse conceito, a justificação ela vai tratar que quando você aumenta a exposição à radiação, né, você aumenta o potencial de exposição do indivíduo e do meio ambiente à radiação ionizante, o benefício que essa prática vai trazer, ela precisa ser maior do que o dano que a radiação pode causar, né, nas células, no nosso organismo. E definindo o que é fonte radioativa, nós vamos encontrar no glossário da SENEM que o termo fonte radioativa vai ser definido como material radioativo utilizado como fonte de radiação. E dentro desse contexto de fonte radioativa, nós vamos ter duas divisões. Nós temos as fontes não seladas e nós temos as fontes seladas. O objeto do nosso webinar são as fontes radioativas seladas. E essa fonte radioativa selada, ela é um material que está ali hermeticamente, né, encapsulado, ou está envolvido, né, ligado a algum outro material inativo,
né, que vai ter como objetivo evitar a dispersão dessa substância radioativa em condições normais, né, ou até mesmo severas durante o seu uso. Na tela aí aparece para vocês alguns tipos de fontes seladas. Essas fontes elas vão ter tamanhos diversos, elas vão ter quantidade, né, de material de forma diversa, porque o que vai também interferir no tamanho dessa cápsula é a quantidade de material radioativo que vai ser utilizado, né, a atividade da fonte que vai ser empregada na sua fabricação e, consequentemente, o meio de contenção, né, ou seja, o material que vai ser utilizado para encapsular essa fonte, esse material, ok? Quando a gente fala de fonte radioativa selada, a gente já está falando de um material que ele é produzido, que ele é fabricado, e, consequentemente, por ele ser produzido, fabricado, como eu falei, eles precisam atender o item, né, um dos princípios de proteção radiológica, que é a justificação, e por isso, todo material, toda fonte radioativa que ela é utilizada na indústria, ela obrigatoriamente precisa ser categorizada, tá? Essa aplicação de categorização de fontes radioativas, ela foi implementada pela Agência Internacional de Energia Atômica, e o objetivo dessa categorização é definir o quanto uma fonte radioativa ela é perigosa, o quanto que essa fonte ela pode causar de dano caso ela esteja fora de controle regulatório, caso ela seja uma fonte que simplesmente se perdeu o controle sobre ela. E dentro dessa categorização, né, existe uma fórmula que a gente utiliza para categorizar uma fonte radioativa, e dentro dessa fórmula nós temos duas informações extremamente importantes. A fórmula é representada por duas letras, né, A de atividade e o D, que é um valor de referência, né, uma referência para cada tipo de radioisótopo utilizado. Então, como é que a gente categoriza uma fonte radioativa? A gente pega a atividade de uma fonte, né, a atividade da fonte que eu tenho em uso, que vou utilizar na minha aplicação, no meu processo, e essa atividade ela é dividida, né, pelo valor de referência daquele radioisótopo em questão. Então, quando a gente fala dessa fórmula, né, a gente vai ver, né, na 6.02, que é a norma de licenciamento de instalações radiativas, que essa mesma fórmula é utilizada para fazer a classificação das instalações, certo? Então, a fórmula que a gente usa para categorizar uma fonte radioativa é a mesma fórmula que a CENEM utiliza na norma 6.02 para fazer a classificação das instalações. E essa categorização ela vai do grupo 1 até o grupo 5. Né? Começando de baixo para cima, né, do maior para o menor, nós temos o grupo 5, que são fontes não perigosas. Tá? Só uma referência, esse D que a gente mencionou, né, da fórmula para categorizar uma fonte radioativa, estabelece o quanto de perigo, né, essa fonte em questão ela pode trazer de efeitos de danos determinísticos caso essa fonte fique fora de controle. Então, o D é referência do radioisótopo e uma atividade que, a partir daquela atividade de referência, já se tem um potencial de dano, de efeito determinístico, caso essa fonte seja perdido o controle sobre ela e gere um acidente com superexposição, com contaminação de indivíduos, ok? Então, né, na primeira categorização nós temos o grupo 5, né, o nível 5 de categoria, que é uma fonte não perigosa, cuja a fórmula a gente vai utilizar a atividade da fonte dividido pelo nível de referência, né, pelo valor de referência daquele radioisótopo, e o resultado nós vamos ter um valor menor que 0,01. Então, tendo esse valor de 0,01 ou isento, né, essa fonte é classificada como categoria 5, ou seja, não perigosa. Tá? Subindo um pouquinho o nível da categorização, nós temos o nível 4, provavelmente não perigosa, que vai ter o mesmo princípio de cálculo, só que a diferença é que o valor agora ele fica acima de 0,01 até 1.
Então, o resultado da divisão entre a atividade de uma fonte e o valor de referência dela vai ficar entre 0,01 e 1 como resultado. Estando dentro desse aspecto, ela é uma fonte provavelmente não perigosa. Tá? Categoria 3 já entra nas fontes perigosas, ou seja, o resultado dessa equação vai ficar entre 1 e 10, certo? Para ela ser classificada como uma fonte perigosa. E essa fonte, né, ou essas fontes, elas estão presentes aí nas práticas de medidores nucleares e perfilagem de poços. Fonte categoria 2, muito perigosa, radiografia industrial e bracterapia, cujo resultado da equação vai ficar acima de 10 até 1000. E uma fonte extremamente perigosa são as fontes cujo valor, né, da equação vai ficar acima de 1000, certo? Então, isso é uma forma da gente categorizar as fontes radioativas que nós temos presentes nas nossas instalações e ver que nível de perigo, né, que nível de preocupação e de controle a gente precisa adotar, a gente precisa ter em relação às fontes radioativas, certo? Uma vez que eu tenho uma fonte radioativa na minha instalação, obrigatoriamente eu tive que passar pelo processo de licenciamento de uma instalação radiativa. E esse processo de licenciamento, né, ele deve seguir a norma base de licenciamento de instalações, que é a norma 6.02, que inclusive teve a sua última revisão em março de 2022. Então, hoje, a norma que está em vigor para a norma 6.02 da CENEM foi, foi definida pela resolução 293 de março de 2022. E essa norma ela vai dizer o seguinte: ela tem por objetivo estabelecer os requisitos para o licenciamento de instalações radiativas, aplicando-se às atividades relacionadas com a localização, o projeto descritivo dos itens importantes à segurança, a construção, a operação, as modificações e a retirada de operação de instalações radiativas, bem como ao controle de aquisição e movimentação de fontes. Então, a norma ela vai estabelecer tanto os parâmetros para os atos administrativos de licenciamento, renovação de licença, autorização de construção, enfim, vários itens que são aplicáveis aos vários tipos de instalações radiativas, assim como ela também vai definir um controle sobre a aquisição e movimentação dessas fontes radioativas. A mesma norma 6.02 é ela quem vai estabelecer também os critérios para a classificação das instalações. As instalações que utilizam fontes radioativas seladas, que é o objeto do nosso webinar, elas estão classificadas nos grupos de 1 a 3. E dentro desses grupos, existem as referências de como que você consegue identificar a que grupo cada tipo de instalação vai pertencer ou vai ser classificada. E dentro desse contexto também da norma 6.02, ela vai estabelecer todos os parâmetros e documentações necessárias que devem ser apresentadas à CENEM, que devem ser encaminhadas num processo de licenciamento, de forma que você atenda todos os requisitos legais para um licenciamento de uma instalação. E dentro também da norma 6.02, ela vai falar dos parâmetros, né, de como controlar as fontes radioativas fora de uso, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, ok? Então, a norma 6.02 ela é extremamente importante, porque ela define os atos administrativos, ela define os requerimentos e ela define as ações necessárias para um controle efetivo no licenciamento e também no decorrer da vida útil, né, de uma fonte radioativa e do tempo de operação dessa instalação radiativa, certo? Um item muito comum da norma 6.02, que tem sido muito batido ultimamente pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, são alguns requisitos obrigatórios para instalações do grupo 3, subgrupo 3C, que é a autorização de construção. Esse grupo e subgrupo é aplicado às instalações prestadoras de serviço, empresas que utilizam, né, medidores nucleares e distribuem fontes radioativas, né, seladas,
E esse item da norma de autorização de construção, ele tem sido muito divulgado ultimamente pela comissão, com o propósito de fazer com que as instalações façam o ato administrativo da autorização de construção, uma vez que ela já é classificada no grupo e subgrupo 3C, ok? E continuando nesse aspecto da norma 6.02, ultimamente a Senem tem feito, né, dentro desse contexto do licenciamento de controle de fontes, ela tem feito alguns trabalhos muito importantes no sentido de controle de fontes que estão fora de uso, né? E devido a esse controle, a essa forma como a Senem tem trabalhado, a gente precisa definir o que é uma instalação radiativa, né? Então, instalação radiativa é todo aquele espaço físico, local, sala, prédio ou edificações de qualquer tipo onde pessoa jurídica, né, legalmente constituída, utilize, produza, processe, distribua ou até mesmo armazene fontes radioativas. Toda e qualquer instalação que se enquadre nesses critérios, né, nessa definição de instalação radiativa, e essa definição também está no glossário da Senem, ela, por obrigatoriedade, para usar fonte radioativa, ela precisa fazer o seu processo de licenciamento. Eu quero fazer uso de uma fonte por 3 meses só para fazer um teste. Não importa se é teste, não importa se você só vai ver se o equipamento vai performar na sua planta, uma vez que essa fonte vai ser instalada na sua área de processo, vai ser instalada na sua planta operacional, você obrigatoriamente precisa entrar no processo de licenciamento e obedecer, né, atender todos os requisitos lá da norma 6.02. E dentro desse contexto, né, das fontes radioativas, das instalações radioativas, eu separei algumas instalações que utilizam, né, práticas que vão utilizar fontes radioativas durante seu processo, durante a sua atividade. Então, nós temos os irradiadores de grande porte, nós temos as instalações de medidores nucleares fixos ou móveis, nós temos as instalações de gammagrafia, né, as instalações de técnicas analíticas e as instalações de perfilagens de poços de petróleo. Então, todas essas instalações, né, todas essas práticas que estão citadas aí, elas podem utilizar, né, e elas vão utilizar fontes radioativas durante a sua operação no seu processo, certo? E uma vez que essas fontes elas vão ser utilizadas, como eu mencionei anteriormente, obrigatoriamente a gente precisa atender um item extremamente importante, né, dos princípios de proteção radiológica, apesar da Agência Internacional de Energia Atômica estabelecer que são 10 princípios, né, a norma 3.01 hoje ela traz 3 princípios de proteção radiológica e um deles é a justificação. A justificação, ela obrigatoriamente precisa estar presente no plano de radioproteção de uma instalação. Então, quando a instalação submete um processo de licenciamento, ela vai encaminhar para a Senem o seu plano de radioproteção, com todas as informações necessárias para atendimento à norma 6.02. Esses itens que estão informados, né, no plano de radioproteção, um deles é a justificativa para o uso de radiação ionizante. E dentro desse princípio de justificativa, você precisa apresentar para a Senem, para a comissão, o porquê que você vai estar utilizando fonte radioativa. Então, todas essas práticas que nós mencionamos aí, que usam fontes radioativas, durante o seu processo de licenciamento, precisaram apresentar para a Senem, ou precisarão apresentar para a Senem, a justificativa para o emprego daquela fonte radioativa, a justificativa para o uso de radiação ionizante durante o seu processo. E com isso, a gente tem algumas referências, né, dentro dessas instalações, dessas práticas, para vocês entenderem, enxergarem um pouquinho melhor que tipos de equipamentos são esses, né? Então, nós temos aqui na primeira imagem superior esquerda, nós temos um modelo de um irradiador de grande porte, um equipamento que é utilizado para fazer irradiação, né, de materiais, esterilizar materiais. São fontes, como nós vimos na categorização, que são enquadrados, né, são classificados na categoria 1, ou seja, fontes extremamente perigosas, né? Aqui abaixo, também do lado esquerdo, nós temos um medidor de umidade de solo,
né? Ele é utilizado para medir, né, a umidade ali do solo, verificar o quanto de umidade tem ali naquela área. Mais ao centro, né, nós temos a máquina que vai medir o nível de material dentro de uma lata, de uma garrafa de bebida. Esse tipo de equipamento é muito utilizado nas indústrias, né, de bebidas. Abaixo nós temos os equipamentos medidores nucleares fixos. Tá? Esse aqui, propriamente, é um equipamento que está demonstrando uma medição de processo de densidade. Então, nós temos a blindagem em amarelo, é uma blindagem onde fica a fonte radioativa, e ao lado oposto, né, o detector, que vai fazer ali vai receber a informação da radiação e vai converter em resultado, vai passar para um painel, para um controle, o resultado dessa medição. Logo aqui acima nós temos um exemplo de um irradiador, tá, de gama-grafia. É a blindagem onde é feito, né, o transporte, o deslocamento da fonte radioativa que vai ser utilizada durante uma etapa, durante um serviço, né, de radiografia industrial. E abaixo nós temos um exemplo de uma ferramenta que utiliza a fonte radioativa para a perfilagem de poços. Então, a fonte ela é inserida nessa ferramenta, essa ferramenta ela desce, né, no poço que vai ser estudado, que vai ser analisado, e dentro da própria ferramenta nós temos ali os detectores de radiação que vão receber, né, aquelas informações, e através disso vai trazer o resultado daquele poço, o resultado daquela análise. Ok? Então, são alguns exemplos de instalações radiativas industriais que utilizam fontes radioativas seladas e que, obrigatoriamente, por ter fonte radioativa, precisa seguir, né, a norma de licenciamento e também precisa adotar os controles e as medidas de proteção radiológica, seguindo as premissas, né, estabelecidas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Bom, e aí, dentro desse contexto, né, de instalações nucleares, nós vamos falar mais aprofundadamente nesse momento sobre as instalações de medidores nucleares. Hoje, nós temos diversas aplicações que utilizam medidores nucleares, sejam fixos ou móveis, certo? E as principais medições que nós conseguimos através de fontes, né, utilizadas em medidores nucleares é medição de nível pontual e contínuo, medição de densidade, medição de fluxo de massa. Esse fluxo de massa a gente também pode representar como balança radiométrica, medição de umidade, medição de percentual de sólidos e medição de gramatura. Normalmente, a medição de gramatura ela vai estar presente mais nas indústrias de papel e celulose, né, indústrias fabricantes de plástico, material plástico. Percentual de sólidos você pode usar dentro de mineração. Medição de umidade também dentro de mineração, dentro de siderurgia. Medição de fluxo de massa, né? A balança radiométrica tem aplicação em praticamente todas as indústrias de transformação, assim como a medição de densidade e medição de nível pontual e nível contínuo. E os principais radionuclídeos utilizados, né, nessas instalações de medidores nucleares, para medição de nível, nós temos o césio-137 e o cobalto-60. Medidor de densidade, a gente tem o césio-137 como o mais comum a ser utilizado. Medição de densidade com umidade, nós temos a Merício 241, que é um emissor nêutron, né? E um medidor também para umidade e densidade, né? A medição através do césio-137. Medidor de espessura ou de gramatura, né? Nós temos o criptônio 85, estrôncio 90 e o ameriço 241. Esses são os mais utilizados, os mais encontrados na indústria, tá? Mas para medição de densidade, de umidade, perdão, a gente também pode encontrar o Califórnio 252, né, que é também um emissor nêutron. Esse 241, ameriço 241, que nós mencionamos para medição de espessura e gramatura, também é utilizado na medição de percentual de sólidos, né? Cada um desses radionuclídeos ele vai ser utilizado para uma determinada aplicação, porque é com a radiação, a energia da radiação que ele tem, o tipo de radiação que esse radionuclídeo emite, combina mais com cada um desses tipos, né, de grandezas que a gente vai precisar medir.
certo? Então, dentro dessa tabela, a gente também consegue identificar, né, o valor de referência, né, o valor D, aquele valor que nós mencionamos que é utilizado na categorização das fontes. E com isso, a gente consegue ver propriamente aqui uma melhor definição os tipos de categoria dessas fontes que são utilizadas em cada um desses processos de medição que nós mencionamos. Então, medição, né, medidor de nível, medidor de densidade, a gente tem ali, costuma ter as fontes categoria 3, categoria 4. Podem reparar que em medidores nucleares a gente não encontra fontes categoria 2 ou categoria 1 e nem fontes de categoria 5. Tá? Então, as fontes utilizadas em instalações de medidores nucleares são fontes que estão ali entre a categoria 3 e 4. Ok? Bom, e aí, isso são, deixa eu voltar aqui um instante, isso são alguns exemplos de aplicações e de fontes radioativas que elas vão ser utilizadas para um controle de processo. Então, nós temos aqui, né, nos tipos de aplicações, as razões de uso desses equipamentos, certo? Só que nenhuma instalação radiativa, ela vai usar uma fonte radioativa no seu processo a vida inteira, tá? Existem situações que acontecem que vão fazer com que a instalação radiativa, em algum momento, tenha um processo de desuso dessa fonte. Ou seja, essa fonte que ora foi utilizada, durante muitos anos ela esteve ali empregada no processo, no seu controle, em algum momento ela vai se tornar uma fonte fora de uso. E existem alguns motivos, né? Existem algumas razões para que uma fonte radioativa que hoje está em uso, amanhã ela esteja fora de uso. E essas razões, elas precisam estar bem alinhadas, bem atreladas dentro de uma instalação, para que quando isso aconteça, né, o serviço de radioproteção já tenha um plano de atuação. Então, essas razões de desuso de fontes radioativas, que inclusive são as mesmas razões que a CENEM, na norma 6.02, ela vai mencionar, e nós vamos ver um pouquinho mais à frente, são as mais comuns e as mais corriqueiras. Então, fontes danificadas. Às vezes você tem uma situação, acontece um sinistro numa fonte radioativa e essa fonte ela acaba, né, na sua blindagem, né, na a contenção ali da sua fonte radioativa, ela acaba sendo danificada. Isso é muito comum acontecer no obturador, no sistema obturador da fonte, que é o sistema de travamento do feixe principal. Então, fonte danificada é um dos requisitos, é um dos motivos, né, para uma fonte radioativa ela ficar fora de uso, ou seja, está em desuso. Fontes exauridas. Fontes exauridas nada mais é do que a atividade de uma fonte que você utilizava no seu controle de processo. Ela foi decaindo, 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 até que chegou num momento que você não consegue mais medir, né, ter o controle do seu processo com aquela atividade presente na sua fonte. Então, essa fonte exaurida ela também é um dos motivos para o desuso de fontes radioativas. E um outro também que é muito comum de acontecer são fontes sem aplicação no processo industrial. Digamos que você tem uma área na sua planta que você usa fonte radioativa e por algum motivo aquela área do processo vai deixar de existir no seu processo produtivo. E ali você tem fontes radioativas. Normalmente as fontes radioativas elas são especificadas com algumas características que levam em consideração os dados de processo. Então, densidade de produto, espessura de tubulação, diâmetro de tubulação, algumas características, né, da planta que são importantes para a especificação de um medidor nuclear, por exemplo. E quando você tem uma fonte que é utilizada num processo de medição e, e aquele processo, por algum motivo, ele vai deixar de ter aplicação na sua indústria, na sua empresa, às vezes acontece dessa fonte não poder ser utilizada em outras áreas. E aí, consequentemente, essa fonte ela se tornou uma fonte em desuso dentro da sua instalação. Uma vez que essa fonte ela se tornou em desuso dentro da sua instalação, e você não tem mais nenhuma
área para aplicar essa fonte, essa fonte que no seu processo de licenciamento ela era justificada na sua aplicação, uma vez que ela está em desuso, ela deixou de ser aplicada, ela deixou de ser justificada dentro do seu processo de licenciamento. Então, o que isso significa dizer? Esse item de fonte sem aplicação no processo industrial e as fontes, digamos, que você tirou da sua área de processo, armazenou no seu local de armazenamento, ou até mesmo deixou a fonte ainda instalada lá na área, né, onde ela era utilizada para medir, até resolver o que vai acontecer com essa fonte, até resolver o que vai ser feito com ela, qual vai ser o destino dado a ela, essa fonte perdeu a justificativa. Essa fonte ela já não está mais justificada no seu processo de licenciamento junto à Senem. E toda vez que a gente fala das fontes em desuso, e aí tem alguns exemplos para vocês de fontes que estão fora de uso, né, ou que estavam fora de uso em algumas instalações radioativas e foi feito o processo de destino dessas fontes, tudo isso precisa ser levado em consideração pelo artigo 7º da norma 6.02. Foi a primeira vez que a norma 6.02 ela trouxe uma informação sobre fontes radioativas fora de uso. Então, o que define o artigo 7º da norma 6.02? É vedado o armazenamento de fontes radioativas ou equipamento gerador fora de uso por tempo indeterminado na instalação. E isso seja uma fonte que você manteve ela por enquanto no seu processo, né, até resolver o que vai fazer com ela, incluindo fonte que você deixe armazenado ou que seja armazenada no local de armazenamento de fontes radioativas. O local de armazenamento das fontes radioativas é um local para um armazenamento provisório. Você recebe a fonte e vai startar o equipamento. Vou fazer uma manutenção na empresa, vou fazer uma manutenção na planta de processo. O equipamento vai sair do local de instalação, lá do local de medição, vai ser armazenado no local de armazenamento de fonte provisoriamente, até que a manutenção termine. Acabou a manutenção, o processo reverso tem que ser realizado. Fonte vai ser retirada do local de armazenamento e vai ser novamente instalada no local onde ela é utilizada para medição. Então, é vedado esse armazenamento de fonte radioativa por tempo indeterminado na instalação. Por que isso? Porque uma fonte que ela está armazenada por tempo indeterminado, ou ela vai ficar armazenada por tempo indeterminado, ela perdeu a justificativa. Ela já não tem mais a justificação de uso no processo industrial. E aí, a norma 6.02, dentro desse artigo 7º, ela vai dizer o seguinte, ó, deve ser providenciada destinação adequada às fontes radioativas que estejam fora de uso, seja por estarem exauridas para a prática, ou seja, a atividade da fonte já não atende mais à medição necessária, pela prática não ser mais implementada pela instalação, ou seja, a planta de processo que ora utilizar uma fonte radioativa, nesse momento vai deixar de ter aplicação na instalação, né? Ou seja, por defeito do equipamento ao qual estejam incorporadas, pela prática estar em desuso ou não ser mais justificada entre os motivos. Então, uma vez que você vai deixar de utilizar aquela fonte radioativa no seu processo, o princípio da justificativa ele não está mais sendo atendido para aquela fonte radioativa, certo? E aí, o artigo 7º ele também vai dizer que deve ser encaminhado requerimento aplicável para recolhimento aos depósitos intermediários de rejeitos radioativos existentes no país ou para reexportação e devolução aos fabricantes das fontes, né, logística reversa. Para a gente adquirir, a gente importa, para a gente devolver, a gente vai reexportar o equipamento. Ou para transferência a instalações radiativas autorizadas a operá-las. Né? O processo de doação, de transferência de fontes entre duas instalações autorizadas, né, naquela mesma prática, também é permitido, certo? Mas reparem que a norma 6.02 ela vem trazendo de forma bem veemente o quanto é vedado que fontes radioativas fora de uso permaneçam na instalação por tempo indeterminado, certo? Então, isso é um item extremamente importante
que deve ser atendido e que está tão em alta ultimamente que a Comissão Nacional de Energia Nuclear ela elaborou um grupo de estudo para emitir, né, um novo guia, e esse guia tem como nome, né, como título, Estratégia Nacional para a Detecção e Recuperação de Fontes Órfãs. O que que significa isso? A CENEM está trabalhando internamente, esse guia foi emitido esse ano, em 2023, e ele tem por objetivo fazer com que a CENEM, dentro do seu grupo técnico, comece a identificar as instalações que possuem fontes em desuso. E, através dessa detecção dessas fontes em desuso, existem algumas estratégias, né? Esse guia ele estabelece alguns cenários, né? E o cenário 4 foi o que mais me chamou a atenção e casa com com o nosso objetivo aqui do nosso webinar, que é fontes em desuso. Então, o cenário 4 ele foi elaborado, ele foi descrito para fontes em desuso. E aí, o primeiro objetivo desse cenário 4 é estabelecer estratégia para identificar prioritariamente as fontes em desuso no país, categorias 1, 2 e 3. Então, repare que a categoria 3, que é a categoria que está dentro das fontes de medidores nucleares, está enquadrada nesse requisito desse cenário 4. Segundo, é realizar campanhas de conscientização junto aos titulares para garantir o armazenamento seguro das fontes em desuso, antes do processo de desfaseamento da fonte, né, que pode ser a devolução ao fornecedor ou transferência para outra instalação radiativa, ou ainda entrega ao próprio órgão regulador. Reparem que casa com a mesma descrição, né, dos requisitos que tem na norma 6.02. E o terceiro, implementar ações de licenciamento e controle para garantir que o processo de descarte, devolução, né, e repatriação da fonte seja realizado de maneira segura. Então, a CENEM hoje ela tem um olhar muito crítico para esse cenário, onde a gente está falando de fontes radioativas em desuso, e como que a CENEM consegue identificar as fontes que estão em desuso numa instalação? É muito comum, quando você faz o seu processo de renovação de licença, ou até mesmo uma atualização de inventários, um dos itens obrigatórios que a gente precisa atender no licenciamento, na renovação da licença, é demonstrar para a CENEM a planta baixa de onde essas fontes estão instaladas. Então, em que área do processo a sua fonte está instalada, se ela está armazenada no local de armazenamento, aonde ela está sendo empregada naquele momento. E através dessas informações, a CENEM consegue enxergar quais são as fontes radioativas que estão há muito tempo fora de uso, né? Ou seja, há muito tempo, há muitas renovações de licença ou há muitos processos de atualização de inventário, aquelas fontes permanecem, né, sendo informadas que elas estão no local de armazenamento. Então, isso é muito fácil e muito ágil da CENEM identificar esses cenários. E com base nisso, a prioridade de ação da CENEM em relação a essas situações é uma prioridade alta, né? E as instituições que vão estar envolvidas nesse processo? O órgão regulador e os responsáveis pelas instalações radiativas. Nós já vimos alguns processos, alguns cenários onde um ofício que foi emitido pela CENEM para uma renovação de licença, a CENEM solicitar que seja informado pela instalação qual o destino que será dado para as fontes radioativas que estão armazenadas no bunker, né? Ou na casa-mata, ou no local de armazenamento. Então, isso está acontecendo e, de fato, a CENEM vai começar a trabalhar em cima disso, justamente para diminuir, né, ou mitigar o risco dessas fontes que estão fora de uso se tornarem fontes órfãs. E o que significa fontes órfãs? São fontes que estão fora do controle regulatório. São fontes que já não se tem mais o paradeiro delas, justamente porque foram fontes que ficaram muito tempo em desuso, né? Ou no seu processo lá de transferência da área de instalação para o local de armazenamento, não foi feito de forma correta e essa fonte acabou se perdendo, acabou sumindo e gera, então, né, um cenário onde uma fonte em desuso virou uma fonte órfã. Tá? Então, de regulamentação, falando a respeito de fontes fora de uso, nós temos a 6.02 que
veementemente afirma que é vedado a permanência de fontes, né, o armazenamento de fontes na instalação por tempo indeterminado, e esse novo guia da SENEM, Estratégia Nacional para a Detecção e Recuperação de Fontes Órfãs, também estabelece uma atuação para o cenário de fontes em desuso. Ok? E dentro desse cenário, a gente precisa identificar o seguinte: as fontes radioativas fora de uso, né? Chegamos no ponto principal do nosso webinar, ou da nossa fala, né? Da nossa conscientização. O que devo fazer com as fontes que estão fora de uso? Bom, o principal de se fazer numa instalação é que o serviço de radioproteção ele já tenha um planejamento prévio. O ideal é que esse planejamento prévio ele já exista, para que quando você for tirar de uso ou tirar de operação uma fonte radioativa, você já saiba o que fazer, você já tenha o caminho a ser percorrido. E o que a gente orienta, né, que é o caminho mais seguro, é de fato iniciar o processo de descarte dos equipamentos imediatamente. Ou seja, eu tenho uma fonte radioativa que ela está fora de uso, inicio o processo de descarte desse equipamento imediatamente. Ou então, já sei que eu vou ter uma fonte radioativa no meu processo, que daqui a 2, 3, 4 meses, ela não vai ter mais aplicação no meu processo. Então, para eu mitigar qualquer tipo de risco, mitigar qualquer dificuldade que possa vir a acontecer com uma fonte fora de uso, a gente já inicia, já estabelece ali um cronograma para iniciar esse processo de descarte. E apesar de não ser algo muito comum a todos os supervisores de proteção radiológica da área, né, da prática de medidores nucleares, o processo de descarte ele não é um processo difícil, ele não é um processo dificultoso, tá? É muito simples. O processo de descarte, na verdade, ele é dividido em algumas etapas. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que dentro de um processo de descarte, nós temos três indivíduos envolvidos. O primeiro é a instalação radiativa, o segundo é o depósito da SENEM que vai receber esse equipamento, esse material, e o terceiro é a própria SENEM que vai fazer a parte de análise das documentações para autorizar essa transferência, né, de uma fonte, de uma instalação para um depósito. Então, a primeira etapa desse processo é, de fato, o cadastramento junto ao depósito para você receber a proposta de serviço referente àquele descarte, àquela entrega daquele equipamento. Então, quando a gente vai fazer um processo de descarte, a primeira etapa é o cadastramento para receber a proposta de serviço emitida pelo depósito de fontes radioativas, né, o depósito intermediário da SENEM. Uma vez que esse processo, a proposta de serviço foi emitida, o requerente, né, a instalação, ela obrigatoriamente precisa dar o aceite a essa proposta, e uma vez que ela dá o aceite a essa proposta, o depósito, vai emitir, né, a guia, né, a GRU, né, a Guia de Recolhimento da União, que precisa ser paga para que aquele equipamento seja destinado, seja entregue ao órgão regulador. Então, esse é o primeiro processo. A primeira etapa do processo é o cadastramento e a proposta de serviço que vai ser emitida pelo depósito intermediário da SENEM. Já a segunda etapa é você fazer a elaboração do requerimento de transferência desse radioisótopo, ou requerimento de movimentação de radioisótopo, que é o RTR. Esse requerimento, como eu mencionei anteriormente, os três indivíduos envolvidos nesse processo precisam estar alinhados nesse requerimento. Então, a elaboração, né, do documento vai também contar com a assinatura do cedente, que é quem está entregando a fonte radioativa, e do adquirente, que é quem vai adquirir essa fonte radioativa. Para no final, né, uma vez que esse requerimento ele foi assinado pela instalação, ele foi assinado pelo responsável do depósito, esse documento ele vai ser protocolado novamente na SENEM, né, no portal da SENEM, para que o documento então seja analisado e deferido pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Uma vez que essa segunda etapa ela foi concluída, o processo,
né, ele já pode ser feito a sua parte de finalização, que é agendar com o depósito que vai receber e automaticamente você fazer o transporte desses equipamentos para entrega ao depósito, certo? Então, a terceira etapa, ela só pode acontecer quando o requerimento, né, o RTR, foi deferido pela Senem e a autorização, a aprovação foi dada pelo órgão regulador. Uma vez que isso aconteceu, a agenda, junto ao laboratório, né, o depósito depósito intermediário, e pode ser realizado, né, o transporte do equipamento ou dos equipamentos para destinação ao depósito intermediário. E após isso, né, uma vez que a fonte saiu da sua instalação, uma vez que a fonte já não está mais em posse da sua instalação, a última etapa é fazer a atualização do inventário de fontes, né, junto, né, à Senem, ao órgão regulador. Então, essas 4 etapas são as principais etapas de um processo de descarte desses equipamentos, certo? Existem alguns depósitos intermediários no Brasil. No Rio de Janeiro nós temos o IEM, em São Paulo nós temos o IPEM, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, nós temos o CDTN, nós temos o CRCN-CO na região Centro-Oeste e nós temos o CRCN-NE lá na região do Nordeste. Desses depósitos, o que eu posso afirmar hoje para vocês, que eu com certeza está recebendo fontes radioativas, é o CDTN. Tá? No momento, o CDTN está recebendo fontes radioativas e os demais eles estavam em alguns processos de melhorias, processos de atualizações, né, de reforma, para voltarem a receber as fontes radioativas, mas ainda sem prazo definido para que isso acontecesse. Mas o CDTN hoje é o depósito intermediário da Senem que tem recebido os equipamentos, as fontes radioativas. Às vezes, as instalações elas acabam não querendo fazer esse processo, porque o CDTN fica em Belo Horizonte, poxa, minha instalação fica no Nordeste, minha instalação ela fica no Sul, e acaba segurando o processo de descarte das fontes, justamente por ter receio dessa distância. Mas uma coisa que eu posso afirmar tecnicamente é que a distância do CDTN até a sua instalação é um item muito menos crítico do que as dificuldades que uma fonte radioativa fora de uso elas podem trazer para a sua instalação. Né? Existem alguns processos que acabam tendo que dificulta, no caso, o seu controle, dificulta o controle de uma instalação radiativa, justamente porque não se preparou e não se programou o descarte de fontes radioativas que estão fora de uso. Como a gente falou, uma fonte fora de uso, ela acaba deixando de ter a justificação pela qual ela foi instalada. E uma vez que ela deixa de ter essa justificação, todo e qualquer trabalhador que tiver acesso a essa fonte, seja no seu local de armazenamento, ou seja no local onde ela está instalada, essa exposição à radiação que ele está recebendo, ela já não é mais uma exposição justificada. Então, o seu trabalhador ele está recebendo uma dose de radiação que já não é mais justificada na sua atividade, justamente porque a fonte que está fora de uso ainda está na sua instalação. Então, uma outra dificuldade que uma fonte fora de uso pode trazer é roubo, furto, extravio de uma fonte radioativa. Né? E com isso, uma fonte que está fora de uso, ela acabou saindo do seu controle efetivo da radioproteção e pode trazer aí transtornos, dificuldades, né, gigantescas para a sua instalação, para o titular da instalação, para o supervisor de radioproteção ligado a essa instalação. Bom, e aí, só para vocês verem um pouquinho, né, terem um pouco mais de noção das etapas, o primeiro, né, a proposta de serviço emitida pelo depósito. Então, nós temos aqui, né, os dados da instalação solicitante, nós temos os dados do órgão, né, do depósito que vai receber, né, e essa é a proposta que foi emitida, que foi apresentada pelo depósito. Se você der o aceite, você segue com o serviço. Se você não der o aceite, essa proposta ela normalmente perde a validade após em torno aí de 90 dias. Tá? Bom, uma vez que esse processo foi feito, né, o documento, né,
a proposta de serviço ela foi emitida. A segunda etapa é o requerimento de transferência, né? O RTR, o documento que vai embasar ali a sua transferência de fonte. Esse documento ele vai ser emitido pelo requerente cedente, ou seja, a empresa que está cedendo a fonte radioativa, a empresa que está transferindo a fonte radioativa. Uma vez que o cedente está elaborando o documento, ele precisa incluir nesse documento os dados do adquirente, né, o depósito que vai estar recebendo o equipamento e, consequentemente, também os dados do equipamento. Então, uma vez que esse documento ele foi submetido, esse que eu apresentei para vocês, ele já está na fase deferida, ou seja, ele já foi assinado pela CENEM e ele já foi aprovado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Mas no processo de você enviar para a CENEM o requerimento, né, esses dois campos de assinatura, requerente cedente e requerente adquirente, precisam estar assinados para a CENEM, então, analisar o documento e poder fazer o deferimento, certo? Bom, a terceira etapa, quando a gente já trata do agendamento, né, junto ao depósito, é a etapa do transporte de material radioativo. E esse transporte de material radioativo ele tem algumas regulamentações que ele precisa seguir. A primeira regulamentação é a norma 5.01. Toda e qualquer fonte radioativa, todo e qualquer material radioativo que não se enquadre nos níveis de isenção, né, dado pela CENEM, níveis esses de isenção que vão estar descritos na norma 3.01, na posição regulatória 001. Esses níveis, né, de isenção de requisitos de proteção radiológica, uma vez que a instalação não está dentro dos requisitos de isenção, ela obrigatoriamente precisa atender, precisa utilizar a norma 5.01 como guarda-chuva do seu transporte, do seu processo de transporte. Toda vez que nós falamos de transporte de fonte radioativa, obrigatoriamente nós também precisamos seguir a nota técnica conjunta, né, do IBAMA com a CENEM. A primeira nota técnica foi emitida em 2013 e existe uma última revisão que é a de 2021. Essa nota técnica ela também vai estabelecer os requisitos necessários para as instalações que vão atuar, que vão operar no transporte de material radioativo. Então, são duas normas extremamente importantes. E, em complemento, né, nós temos a norma Resolução 5998 de 2022 da ANTT, que também vai falar sobre o transporte de produtos perigosos, né, o transporte terrestre de produtos perigosos, e quando houver a necessidade de você fazer qualquer tipo de trecho envolvendo transporte aéreo, tem que seguir a resolução, né, RBAC 175 da ANAC, que é a Agência Nacional dos Transportes, né, aéreos, ok? Então, essas quatro regulamentações principais precisam ser atendidas na etapa do transporte de material radioativo. E, né, dentro desse transporte de material radioativo, uma vez que tem várias regulamentações a serem seguidas, a gente precisa também mencionar algumas coisas que são extremamente importantes. Os principais órgãos envolvidos, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, o IBAMA, né, a Agência Nacional de Transporte Terrestre ou a Agência Nacional de Aviação Civil, e as normas aplicadas que nós mostramos anteriormente. Com isso, essa terceira etapa, eu arrisco dizer que é a etapa mais importante, porque normalmente é a etapa onde as instalações utilizam, né, prestadores de serviço, utilizam empresas que vão atuar, né, nesse transporte e que precisam apresentar ou precisam dar ao seu cliente a segurança necessária. Então, durante o transporte de material radioativo, né, ou durante o processo, né, desse transporte ser realizado, é necessário que algumas medidas sejam realizadas. E essas medidas elas começam desde a sinalização, né, e etiquetação do veículo. O veículo que vai fazer o transporte de fonte, o transporte dessa fonte, ele precisa estar com todos
as laterais, a traseira, a frente do veículo, com as sinalizações de acordo com a Agência Nacional de Transporte Terrestre, né, seguindo as recomendações da Resolução 5998 de 2022, que estabelece os tipos de classificação, né, dos materiais e também os locais do veículo que devem ser sinalizados para essa identificação de que naquele veículo está sendo transportado ou estão sendo transportados materiais radioativos. Bom, e aí, dentro dessa etapa também do transporte de material radioativo, o transportador desse material precisa ter algumas habilitações. Então, ele precisa ter um plano geral de transporte aprovado pela SENEM, e esse plano geral de transporte, uma vez aprovado, é emitido um ofício de autorização, que tem validade de 5 anos. É necessário, por ser produto perigoso, ele possuir um registro da ANTT como transportador de produtos perigosos, assim como é necessário ele possuir a autorização ambiental de transporte, né, do IBAMA. Essa autorização ambiental de transporte, na nota técnica conjunta SENEM-IBAMA, é mencionada a obrigatoriedade dessa autorização ambiental, mesmo que a instalação, né, que o transportador, ele já tenha o plano geral de transporte aprovado pelo SENEM. Além dele ter o ofício de autorização, de aprovação do plano, ele também precisa ter autorização ambiental para esse transporte. E documentação de transporte mínima necessária, envelope de transporte, que também pode ser chamado de envelope de emergência, ficha de emergência do material que está sendo transportado, declaração do expedidor e a ficha de monitoração da carga e do veículo. Um outro item extremamente importante é que todo transporte de material radioativo, ele obrigatoriamente, além de seguir a norma 5.01, ele precisa seguir a norma 5.04. E a norma 5.04 ela vai falar da obrigatoriedade do rastreamento do veículo ou da unidade de transporte que vai estar ali transportando material radioativo, fonte radioativa. Ou seja, é extremamente necessário, é extremamente obrigatório que a unidade de transporte ela esteja sendo rastreada, ela tenha um serviço de geolocalização que vai de fato dar uma segurança para que você consiga identificar um local de onde o veículo está, caso aconteça algum furto, caso aconteça algum acidente, ele auxilia nessa etapa de identificar o veículo, de achar, né, o veículo caso aconteça qualquer tipo de sinistro. Bom, e a quarta etapa que nós temos para esse processo, como nós falamos, é a atualização do inventário de fontes radioativas, né, da instalação junto à SENEM. Essa atualização do inventário tem que ser feita através de requerimento, né, tipo SCRA, alteração da autorização de operação vigente. Uma vez que a instalação ela tem uma licença válida, né, uma licença de operação válida, um ofício válido, e ela vai fazer qualquer alteração no seu inventário de fontes, qualquer atualização, ela precisa encaminhar para a SENEM um requerimento com a emissão, né, de um SCRA, a alteração da autorização para operação vigente. Ou seja, não vai mudar a data de validade, não vai mudar a prática, não vai mudar nenhuma informação do processo de licenciamento, exceto a quantidade de fontes radioativas que tem no inventário daquela instalação. E aí, com base nisso, né, esse requerimento, para você minimamente apresentar à SENEM as informações necessárias para essa atualização, você precisa encaminhar o plano de radioproteção e anexos, né, atualizados, a planta baixa da localização das fontes radioativas, ou seja, diminuiu a quantidade de fontes, né, você alterou, consequentemente, os locais de instalação dessa fonte. Mesmo que essas fontes na sua planta baixa, elas estavam no local de armazenamento. Não importa, uma vez que você fez essa alteração, essa planta baixa precisa ser revisada e ela precisa ser encaminhada para a SENEM junto nesse processo de atualização do inventário. E, propriamente, se você não tem o inventário, né, o arquivo descrito dentro do plano, você tem ele como um documento à parte e encaminhar esse documento, esse arquivo, com a quantidade de fontes, né, agora, nesse momento, atualizadas no seu processo de licenciamento. Então, essas 4 etapas elas são extremamente importantes, né, e fundamentais para que um processo de descarte de fontes radioativas seja feito para aquelas fontes que estão fora de uso. Então, se você tem fontes radioativas fora de uso,
Essa é a principal etapa do descarte de fontes para que você consiga garantir a segurança dos equipamentos, a segurança da sua instalação, a segurança do meio ambiente e a segurança do público em geral que está envolvido tanto na sua instalação quanto nas regiões adjacentes da sua instalação. Ok? Bom, então era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. E agora, nesse momento, eu acredito que a gente vai abrir aí para a parte de perguntas, né, caso tenham perguntas a serem feitas. Sim, sim, esse momento a gente abre para perguntas, o pessoal pode enviar as perguntas para que a gente passe para o Rodrigo tirar as dúvidas. E aproveita enquanto a gente aguarda, né, o retorno dos nossos colegas que estão assistindo. Rodrigo, aproveito para agradecer, foi muito esclarecedora a sua apresentação, bem objetiva, bem dentro do que se propôs a fazer. Obrigada. Obrigado, Alessandro. Vou dar uma Eu não, olhadinha. eu não, eu entrei um pouquinho depois das 2, eu acho que entrei faltando uns 2 minutinhos para, já tinha passado uns 2 minutinhos. Eu não lembro se foi mencionado da caixa de perguntas. De repente o pessoal não está conseguindo fazer pergunta por essa dúvida. Existe uma ferramenta no Teams aí que é representada pelas letras P e R. E nessa caixa de perguntas você pode escrever a sua pergunta para trazer e a gente tentar tirar a dúvida. Sim, Rodrigo, verdade. No início nós não conseguimos passar, mas aqui eu estou aguardando aqui as perguntas. Temos aqui, temos uma pergunta aqui, de uma colega chamada Beatriz. Qual o momento exato que eu preciso realizar a atualização do inventário das fontes radioativas e preciso justificar para a CENEM o motivo do descarte? Ótima pergunta. Vamos lá. A atualização do seu inventário de fontes, a Senem está trabalhando com um prazo de até 90 dias após essa fonte ser destinada, né? Ou uma aquisição, tá? Qualquer tipo de movimentação de fonte, seja para aquisição ou para descarte de uma fonte, você precisa atender essa atualização junto à Senem com até 90 dias. Tá? Após os 90 dias, você já está beirando a não conformidade por não ter atualizado seu inventário. E sim, quando a gente emite o RTR, né, o requerimento para essa transferência, nós informamos no requerimento a razão ou a justificativa para essa transferência de fonte. Né? Então, você pode colocar que a transferência ela vai ser realizada por dano numa blindagem ou simplesmente porque a fonte deixou de ter aplicação no seu processo. Tá? Essa informação a gente menciona no requerimento da transferência, seja para descarte, seja para doação, seja para transferir de uma unidade para outra. Então, a razão e o motivo a gente menciona no requerimento para a Senem ter ciência do porquê que esse equipamento está saindo da sua instalação. Temos outra aqui. Quais os serviços de radioproteção na fonte radioativa que eu preciso realizar antes de realizar o descarte? Então, acho que essa pessoa ela quer saber, antes do descarte, eu preciso realizar algum procedimento além dos requerimentos de solicitação do descarte? Ótima pergunta também. No processo de descarte, uma vez que você está descartando esse equipamento, toda a parte de controle de documentação ela continua para a sua instalação.
Então, o que vai garantir, né, que o equipamento que você está descartando, ele ou de fato está danificado, está com vazamento de material radioativo, ou simplesmente é um equipamento que você só descartou porque não tem mais uso na sua instalação, é você fazer no mínimo o levantamento radiométrico da blindagem e realizar o teste de esfregaço, né? O teste de esfregaço vai ver se tem vazamento, né? Como é que está a função ali da estanqueidade da cápsula radioativa, e o levantamento radiométrico é para você conseguir fazer o mapeamento, né, de como que os níveis de radiação se comportaram ao longo do tempo lá de uso desse equipamento na sua instalação. Então, minimamente fazer o teste de esfregaço e fazer o levantamento radiométrico do equipamento antes de mandar para a destinação. Ok, Rodrigo, obrigada. Temos mais uma outra pergunta do nosso colega Elton Ivan. Descomissionamento de uma instalação já considera como desuso de fonte radioativa? Como formaliza isso na Cinem e o prazo a ser cumprido? Tá, vamos lá. Vamos separar essa pergunta de fato por etapas. Né? Descomissionamento de uma instalação radioativa já considera como desuso de fonte radioativa? Isso. Sim. Tá? Se a sua instalação ela vai ser descomissionada, ou como a norma 6.02 diz, né, retirada de operação, processo de retirada de operação, já se considera que a sua fonte já não tem mais uso. Tá? Se a instalação ela vai passar pelo trâmite de descomissionamento, ela já não vai mais operar com fonte radioativa. Então, se ela já não vai mais operar com fonte radioativa, sim, as fontes já estão consideradas como fora de uso, né, ou em desuso. Só que para você descomissionar uma instalação radiativa, o processo ele é inverso. Você primeiro formaliza junto com a Cenen a destinação das fontes radioativas, tá? Seja por transferência para uma outra instalação ou descarte junto ao depósito de rejeitos, para depois você fazer o processo de descomissionamento da instalação. Tá? As fontes radioativas elas precisam ser destinadas para que depois a instalação seja descomissionada. Tá? Então, o processo é ao contrário. Vamos lá. Um processo de descarte, né, desde da etapa de cadastro e emissão da proposta pelo depósito, até o deferimento do RTR, se tudo for feito de forma cronológica bem alinhada, você consegue fazer esse descarte dessas fontes com 60 dias, 60, 70 dias no máximo. Tá? Mas é aquilo, precisa estar tudo alinhadinho, todas as informações, para que todos os processos eles sejam realizados já em sequência e você consiga otimizar o tempo. E aí, com base nisso, após você entregar o equipamento para o depósito, ele vai emitir para você um recibo de que aquela fonte radioativa foi entregue, e aí você consegue, então, de fato, fazer o seu processo de descomissionamento. E isso se você fizer o descarte. Se você fizer uma transferência entre instalações, apenas o RTR de transferência já é suficiente para você submeter no processo de descomissionamento, dizendo que aquelas fontes radioativas elas foram endereçadas para uma instalação XYZ. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Acho que não temos mais perguntas. As perguntas finalizaram. Vamos. Quer falar alguma coisa, Rodrigo? Não só Tá. agradecer a participação das pessoas, né, a se disponibilizarem para nos ouvir, né, nesse tema que está tão importante e que a gente precisa de fato trazer essa conscientização, né, para as pessoas que operam, que atuam com fontes radioativas. Então, mais uma vez, meu muito obrigado. Tem mais uma pergunta. Elton pergunta se a apresentação vai ser disponibilizada. Ah, sim. Elton, a gente vai colocar
o webinar no nosso canal no YouTube. Então, todo webinar que a gente faz, ele é disponibilizado no YouTube, tá? No nosso canal, no canal da Lince Brasil. Bom, já que as dúvidas foram sanadas, a gente finaliza por aqui. Agradeço a participação de todos, a curiosidade pelo tema. A Lince tem um cronograma de webinar que vai ser publicado em breve, com outros temas, tanto dentro da parte de instrumentação industrial, da parte de fontes radioativas, tirando dúvidas, trazendo novos temas para conscientizar e informar a todos que assim interessarem. Obrigada pela participação de todos, obrigada, Rodrigo, mais uma vez. E para ter mais conteúdos, conhecimento de diversos temas, pode seguir as redes sociais da Lince no LinkedIn, Lince Brasil, Instagram, que a gente tem diversos temas que a gente aborda lá e é bem interessante. Obrigada a todos, um bom final de tarde e até o próximo webinar. Obrigado, Alessandra. Obrigado, pessoal. Um abraço.